Nesse vídeo vamos ver como era viver nos anos 90. Afinal de contas, como era viver 30 anos atrás. Vamos ver nesse vídeo? Peguei esse vídeo aqui, rapaziada, de diário de biologia e história. Vamos ver como era viver 30 anos atrás. Então fica comigo até o final, já deixa seu like no vídeo e comenta aí. Principalmente você que é mais jovem, fica no vídeo até o final, porque você vai saber como a gente vivia nos anos 90, como os mais velhos viviam. Vamos ver. Já se passaram mais de 30 anos, mas para quem viveu nos anos 90, parece que foi ontem. Uma década de grandes mudanças. Sim, de fato, rapaz, parece que foi ontem. Passou, cara, passou assim, voando. Então, pra você que tá aproveitando essa geração, até pra você que tá aproveitando a vida agora, aproveita, porque passa muito rápido, né? Marcada por transições tecnológicas e um estilo de vida bem diferente do que conhecemos hoje. A internet ainda era um mistério. Os celulares pareciam tijolos. Caraca, já tive um celular assim, mano. Ter um videocassete em casa era chiquérrimo. E o Rapaz, eu sou velho também, já tenho 30. Pô, sou dos anos 90. Não parece, né? Mas sou. computador era um bicho de 7 cabeças. Se você não viveu os anos 1990, chegou a hora de descobrir como era o mundo antes da Dá um spoiler aqui, não sei se eles vão falar nesse vídeo, mas os anos 90 eram muito melhores, isso sem discussão. A sensação, rapaziada, de ter as coisas eram muito melhores. Os primeiros celulares, os primeiros computadores, as primeiras televisões, cara, eram muitos mais emocionantes ter, tá ligado? das redes sociais, do Wi-Fi e dos smartphones. Então vem com a gente até o final deste vídeo porque tem muita coisa divertida para relembrar. Ação e instabilidade econômica. Os anos 90 chegaram depois de uma década de hiperinflação e instabilidade econômica. O Brasil entra nessa década com 149 milhões de brasileiros e a televisão era a principal fonte de informação e entretenimento para todos. Foi ao longo dessa década que o Plano Real, lançado em 94, mudou o rumo da economia brasileira. Na política, o país viu o impeachment de Fernando Collor em 92, seguido pelo governo de Itamar Franco, e depois a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Foi ele que ajudou a implementar o Plano Real ao assumir em 95. Dinheiro e poder de compra. Agora vamos falar de grana. Nos anos 90, o Brasil passou por uma verdadeira revolução econômica. E como já dissemos, foi nessa década que nasceu a moeda que usamos hoje, o real, que entrou em circulação em 90. Era por isso que é bom saber, né, cara? Não sabia disso. 94. Para entendermos os valores, precisamos saber que no final da década, em 99, o salário mínimo no Brasil girava em torno de R$ 136. Caraca, 130 e quanto? E 33 reais? Caraca, muito pouco, cara. Porém, o poder de compra também acompanhava, né, cara? Se você está achando pouco, espera só para ver o poder de compra dessa época. Em 96, há cerca de 30 anos, um quilo de arroz do tipo 1 custava apenas 83 centavos. Uma lata de óleo... É isso que eu tô falando, o poder de compra era melhor, acompanhava o Sim, salário. o óleo era vendido em lata de ferro, não em garrafa plástica como hoje. Cara, eu acho que eu lembro sim, acho que eu cheguei a pegar essa garrafa, uma, uma, uma lata de óleo dessa, com certeza. Caraca, era muito, muito louco, muito... Saía por apenas 89 centavos. E acredite, uma Coca-Cola de 2 litros custava só R$ 1,18. Caraca, já existia Coca-Cola, mano. Coca-Cola também é... Caralho. O preço dos carros também vão te impressionar. O Fiat Uno, ícone absoluto da década, saía por volta de R$ 10 mil. E pasme, em 1995, 1 litro de gasolina custava em torno de 55 centavos na cidade de São Paulo. O assunto que todos adoram saber: tecnologia. Nos anos 90, a tecnologia ainda dava seus primeiros passos rumo à era digital. A internet era discada, barulhenta e tão lenta que dava tempo de ir tomar um café enquanto a página carregava. A banda larga só chegaria no final da década, e ainda assim era um privilégio de poucos. Mesmo no fim dos anos 90, ter um computador em casa era sinônimo de status. Os modelos eram grandes, pesados, com monitores que ocupavam metade da mesa. Pô, tinha que ir Uma das na configurações Lan House, mais né, cara? vendidas Na em Lan House. 1995 vinha com o processador 586 e custava cerca de Pô, quem tinha um computador era rei. Nessa época aí, mano, quem tinha computador em casa era rei. Computador R$ desse. 1.800, mais de 10 salários mínimos da época. O uso de disquetes de 1 mega ou CD-ROMs de 700 megas eram essenciais para transferir dados de um computador para outro. O Acho que é nos Estados Unidos, né, que ainda usa o CD, ainda o DVD. bate-papo virtual começava a conquistar os jovens. Programas como esse aqui eram usados por todos. E posso garantir que as salas de bate-papo do UOL era a coisa mais incrível que se conhecia.
Sim, pô, era muito incrível, tá ligado? Depois veio, tipo assim, com o nascimento do Facebook, tá ligado? Veio Facebook. Quando o Facebook saiu, cara, também foi muito bom, mas aí essa época aí, cara, era uma sensação, era muito maior do que o Facebook, tá Era ligado? lá que surgiam os primeiros namoros virtuais, o que era surreal para os padrões da época. Foi nesse período que surgiram também as lan houses, lojinhas Lan houses, é isso que eu falei, pô, cheguei aí várias vezes na lan house, tá ligado? Vocês hoje em dia não vai mais porque praticamente não existe mais, né, cara? Galera, galera acessa a internet de própria casa, tem seu próprio computador. A galera ainda vai jogar ainda, tem alguns lan house ainda, mas não é como antigamente. cheias de computadores onde a galera se reunia para jogar ou navegar na internet pagando por minuto de uso. Celular era raridade, viu, gente? No finalzinho da década, começaram a se popularizar modelos como o Nokia 5120, que custava cerca de 4 salários mínimos. Ter um celular era algo tão novo que muita gente tinha vergonha de atender uma ligação em público. E se você era um adolescente, esquece. Crianças e Tinha vergonha, adolescentes caraca. não usavam celulares nos anos 90. Ah, e por falar em telefone, os telefones residenciais eram indispensáveis. E se você podia ter um com identificador de chamadas, meu amigo, você era o rei da vizinhança. E no final dos anos 90, as lojas começaram a vender os modelos sem fio e ter um desses em casa era muito chique. A escola dos anos 90. Aposto que você está animado para se lembrar disso. Bem, mas a grande virada na educação aconteceu em 96, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Caraca, no meu ano, inclusive meu ano de nascimento, 96. determinando que o primeiro grau se transformaria em ensino fundamental e o segundo grau passaria a ser ensino médio, e assim permanece até agora. Quadro de giz, mimeógrafo, carteiras de madeira e aulas com retroprojetor era a grande realidade da época. Mas com a chegada dos computadores, as capas de trabalho já podiam ser feitas usando Word Art, e isso sim era ostentação estudantil. Nos anos 90, os cursos profissionalizantes eram muito requisitados e tratados como uma grande conquista do jovem. Ter um curso técnico em eletrônica ou técnico em enfermagem, por exemplo, fazia do jovem o grande orgulho da família. E vou te contar, bastava isso para que você se tornasse um profissional Hoje em dia, você ser um TikToker farmador de aura, eu orgulho. Não tenho orgulho nenhum, né, na real, com isso. Hoje em dia, os jovens acham que pra dar orgulho aos pais tem que farmar aura, tá ligado? Ou, ou ser um influenciador mesmo, né, cara? de sucesso. Fazer faculdade já era uma realidade, e muitas pessoas chegavam lá, mas para a maioria dos jovens ainda era algo inalcançável. A moda nas escolas Ainda é, tá? A maioria pode até fazer, mas sem garantia nenhuma, né, na real, de futuro. era encapar os cadernos com papel contact e usar caderno com capa de artistas. Entre o material escolar, a borracha em forma de Era muito bom, eu cheguei a comprar caderno com capa de... Não com capa de artista, né, eu não iria comprar. Não com capa de artista, mas eu comprava com capa de Dragon Ball. Eu queria com capa de Dragon Ball, Polo Hand, que eu gostava de Dragon Ball. caneta, e as canetas com multicores foram um sucesso incontestável. Além disso, as adolescentes mantinham agendas onde colocavam recortes, escreviam segredos, desenhavam, marcavam compromissos, provas, enfim. As agendas dos anos 90 serviam para tudo. Tá muito bom isso, Carros essa e época aí. motos. Para quem gosta de carros, chegou a hora de saber que nos anos 90, a facilidade no financiamento fez com que os carros populares começassem a ganhar as ruas do Brasil. O carro mais vendido da década foi o Volkswagen Gol, conhecido como Gol Bolinha, que custava cerca de R$ 9.000, o equivalente a mais de 70 salários mínimos. Caraca. Já modelos um pouco mais sofisticados, como o Ford Versailles, podiam ultrapassar a marca dos R$ 18.000. Para os mais abonados, havia Ford Escort XR3 conversível, que chegava a R$ 38.000 Ou seja, pra quem era rico, né, cara? e costumava ser acessível apenas para os brasileiros de classe média alta. Os anos 90 foram uma época dourada para os entusiastas de motocicletas no Brasil, mas a Honda CG 125 ainda era a mais vendida e reinava soberana, custando cerca de 3.000 Cara, dá pra acreditar nisso, rapaziada. CG 120 quanto? 125? Caraca, era mais requisitado nessa época. Caraca, não dá pra acreditar, mano. e R$ 800. Só a gente vendo um vídeo desse mesmo pra acreditar. Porque Curiosamente, durante muito tempo, dirigir alcoolizado era visto como algo comum por grande parte não acredito, não. Dirigir, dirigir, dirigir alcoolizado era comum. Caraca, não. da população. No entanto,
Em 97, o novo Código de Trânsito Brasileiro passou a considerar essa prática um crime. Por isso, os bafômetros começaram a ser utilizados, pegando muita gente de surpresa. Outra mudança importante ocorreu no mesmo período. O uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório também dentro das cidades. Antes disso, ele era usado apenas por quem desejava. Não havia qualquer exigência legal para se usar o cinto de segurança. Moda e estilo. Depois de uma década extravagante, os anos 90 trouxeram uma moda mais minimalista. As grandes marcas da época foram os vestidos slip dress, os macacões jeans e as minissaias com leg por baixo. O slip dress parecia uma camisola de seda com alças finas, sendo a moda noturna preferida para as magrinhas. Já os macacões jeans, usados por homens e mulheres, eram combinados com uma alça solta, criando um visual despojado. As minissaias com leg podem parecer estranhas hoje, mas quem foi adolescente nos anos 90 com certeza usou. Nos acessórios, as correntes grudadas no pescoço, conhecidas como coleiras, eram preferência da maioria. As shoulder bags, pequenas bolsas de ombro, faziam sucesso, assim como as mochilas da Company, queridinhas dos estudantes. Para os homens, o acessório preferido foram as pochetes, mas nessa década não eram usadas na cintura, e sim atravessadas como uma pequena bolsa. Na moda masculina, além dos macacões jeans sem camisa por baixo, os garotos usavam jeans largos e rasgados, camisas oversized. Cara, é o estilo dos malucos, mano. É o estilo dos caras. Caralho. E jaquetas jeans ou de couro. Mas a grande febre foram as camisas xadrez usadas abertas sobre uma t-shirt lisa, tendência que também conquistou muitas meninas. Esse look é a marca registrada dos anos 90. Esporte e lazer. Nos anos 90, o Brasil respirava futebol. Vamos ver agora sobre esporte, vamos ver. Em 94, veio a glória do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, com Romário e Bebeto brilhando em campo e fazendo o famoso embala neném. A seleção era puro orgulho nacional. Caraca, foi nos Estados Unidos essa Copa? E toda criança queria ser jogador. No automobilismo, o país chorava a perda de Ayrton Senna em 94, uma dor que até hoje não foi superada por quem viveu a era de ouro da Fórmula 1 no Brasil. Nas novelas, Mulheres de Areia foi um fenômeno de audiência. Glória Pires brilhou ao interpretar as gêmeas Ruth e Raquel, e Marcos Frota conquistou o público como o inesquecível Tonho da Lua. Nas rádios, Evidências, de Chitãozinho e Chororó, foi a música mais tocada por 2 anos seguidos e é considerada Esse maluco fazia muito sucesso nessa época, mano. Caraca. o maior sucesso da década. E ninguém ficou parado com o grupo de axé. É o Tchan, que conquistou crianças, jovens e adultos. Os anos 90 foram o início do fim do explosivo sucesso do show da Xuxa. Então, para os pequenos, a Família Dinossauro, que estreou em 92, foi um fenômeno. E o Castelo Pô, mano, esses desenhos aí, esses desenhos, animes aí da época, cara, era muito relíquia, era muito bom. Rá-Tim-Bum se tornou um dos programas infantis mais assistidos da época. Saúde no Brasil. A morte prematura do cantor Cazuza no início da década trouxe diversas mudanças nos protocolos de atendimento e tratamento da AIDS no Brasil. Foi uma época em que as pessoas tinham receio até mesmo Ele morreu de AIDS, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, rapaziada. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, rapaziada, das coisas. Tanto tempo que a gente acaba esquecendo. Não tava lembrado que ele tinha morrido de de tocar AIDS. nas outras. E muitas passaram a evitar o sexo casual. E até mesmo trocar beijos com desconhecidos. No início dos anos 90 também foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, substituindo o Instituto Nacional ainda, né? de Assistência Médica e Previdência Social, conhecida como INAMPS. Esse foi o vídeo, rapaziada, de como era viver 30 anos atrás. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e já se inscreve no canal deles aqui. O canal deles é Diário de Biologia e História. O vídeo tem 1 milhão de visualizações, esse vídeo, então o canal é muito bom. Vou até me inscrever aqui no canal deles, ó. E vou deixar também um like no canal deles. Espero que vocês façam mesmo no deles e no meu, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e pelo seu carinho até agora. Tamo junto.